Olá, bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Matheus Ortega, sou casado com Bruna, que estava sentada aqui com o meu filhinho chorando um pouquinho, mas já foram lá para a escola dominical. E eu sou autor do livro que chama Economia do Reino, e estou lançando meu segundo livro, e chegou essa semana em casa, então vocês vão ser os primeiros, na verdade, a ter acesso a esse livro que eu trouxe aqui, que é sobre dízimo. Tratado muito desse assunto, dinheiro, né? Como que o cristão lida com a questão do dinheiro, da riqueza e da pobreza. Então, a aula hoje vai ser sobre isso. Essa é a pergunta. Como você, como um cristão, deve lidar com a riqueza ou com a pobreza nesse mundo? E eu acho que a gente já teve uma introdução muito boa aqui com a pregação, né, do pastor Petroni, porque ele falou sobre a passagem do jovem rico. Então, eu imagino que na sua cabeça esteja, talvez eu, quando eu ouvi essa pregação, eu sempre questionava a conclusão dele, que era, tá aí, o que eu faço então? O que eu preciso entregar? Qual que é essa entrega esperada de mim? Como que eu vivo para Deus da forma que Ele está me chamando para viver? Então, essa é a conclusão que eu quero chegar com essa palavra, que eu espero que seja bênção para a sua vida. Então, são duas perguntas. A primeira é como lidar com a riqueza. Então, você deve buscar ter riquezas? Ou você deve buscar abrir mão delas? E se você tiver riquezas, o que você faz com elas? De forma bem simples e prática. Você deve trabalhar, ganhar dinheiro, você deve querer ter uma promoção, você deve querer expandir o seu negócio, você deve querer ter mais recursos para fazer o bem, né? Ou não. Né? Fica essa questão. Então, essa aqui é a primeira. E a segunda é como lidar, então, com a pobreza. Eu devo abrir mão de ter para mim, para viver para Deus? E como que eu lido com aqueles que são pobres nesse mundo? O que eu tenho que fazer para ser um cristão que ama a Deus e lidar com aqueles que são miseráveis, necessitados na rua, pessoas carentes? O que eu faço diante desse problema? Eu quero ler aqui, primeiro vou falar sobre riqueza, e eu quero ler uma passagem aqui que é muito forte dizendo contra a riqueza, e depois eu vou ler uma outra que é um pouco mais a favor. Tá? Então essa aqui em 1 Timóteo 6, fala assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É uma passagem bem contrária à riqueza, né? Se você ouve isso aqui, você fala, puxa, por que eu vou querer buscar riqueza se ela pode me fazer cair em tentação e me perder? Eu não quero me perder. Então, essa passagem aqui de Timóteo mostra o lado do risco da riqueza. E, como Jesus falou, depois dessa passagem do jovem rico, né, ele faz uma conclusão dizendo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Então, ele está aqui trazendo o tema da riqueza e do dinheiro junto com o risco e a dificuldade de ter isso e viver com Cristo. Só que aí, algumas pessoas param aqui e não analisam o resto das Escrituras para ver o lado que talvez seja mais positivo de usar o dinheiro para o bem. Então, a gente tem outras passagens. Por exemplo, em 2 Coríntios 9, em que Paulo fala para Corinto assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O que Paulo está ensinando para Corinto aqui? Está falando assim, Deus vai enriquecer vocês para vocês poderem ser generosos e essa generosidade trazer glória para Deus. Então, primeiro a gente viu uma parte mais negativa, que pode trazer uma tentação, pode trazer você querer ter mais dinheiro e se perder nisso. Só que aqui desse lado está falando assim, ó, se você está com o seu coração em Deus, a tua riqueza pode ser usada para trazer glória para Ele. Então, é um outro ângulo. E Jesus também usou palavras para falar desse lado mais positivo, vamos dizer assim, da riqueza. Jesus falou assim, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Espera aí, então parece que é uma contradição. Jesus falou, doe tudo, venda tudo, se desfaça de tudo. Só que aqui ele não falou isso. Aqui ele falou, use com um propósito. Isso significa que existem diferentes formas de se lidar com a riqueza, com a pobreza, e significa também que Jesus pode dar diferentes direções para cada um de nós. Por exemplo, Zaqueu. Zaqueu abriu mão de tudo? 100%? Vendeu tudo aos pobres? E foi seguir a Jesus? Não. Zaqueu não fez isso. Zaqueu, a Bíblia fala que ele doou 50%, metade dos seus bens. Só que
pensa comigo, se Zaqueu tivesse 20 milhões de reais na conta dele, e ele desse 10 milhões, ele ainda é um cara rico, né? E ele devolveu aqueles que ele prometeu que devolveria aos que ele, né, tinha roubado, né? Só que aí a questão não é a quantidade, a questão não é se o jovem rico era 100%, Zaqueu era 50%, a questão é o coração, a questão é o propósito. Então a gente vê que Jesus, ele não demoniza a riqueza, porque ele fala para usar com propósito, ao mesmo tempo em que ele não engrandece a riqueza, a ponto de dizer que a gente precisa dela para ser cristão. Se você não for abençoado financeiramente, você não é cristão. Não, nenhum dos dois lados. Então, a conclusão que eu cheguei ao longo de esse livro que eu escrevi em 6 anos. Então, eu digo que foi meu doutorado, né? Foi uma longa pesquisa, e eu cheguei a essa conclusão. A riqueza em si é neutra. A riqueza em si, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. E o homem é o artesão. O que isso significa? Significa que ela em si não é boa ou má. O dinheiro em si, ela é só uma forma de troca. O que realmente importa é onde está o seu coração. Porque o teu coração vai dizer se a forma que você lida com a riqueza mostra que você está com o coração em Deus ou o coração em você mesmo. Se você está vivendo para se satisfazer ou está vivendo para dedicar a sua vida para Ele. Então, é muito importante essa definição, porque isso evita a gente de cair em alguns erros, que é, de um lado, a teologia da prosperidade, que está dizendo assim, Deus quer te abençoar para você ter prosperidade, para você ter um monte, e aí sim você vai trazer glórias para Deus. E aí alguém pode falar, mas, então eu sou pobre e eu não trago glória para Deus? Então, é incoerente, né, com a mensagem de Jesus. E aí, de outro lado, você também tem a teologia da libertação, não sei se já ouviram falar disso, mas que é de você dizer que Deus defende os pobres, então que é preciso até ter uma revolução para colocar os pobres no poder, então é até um lado mais político para a história, que demoniza a riqueza dos mais poderosos. Então, o que eu entendo que, biblicamente, o que é ensinado é que é nenhum nem outro. Não é esses extremos. A gente tem que entender qual que é a nossa posição no corpo de Cristo com o ensino bíblico. E é isso que eu quero trazer para vocês. Então, sobre a questão do dinheiro em si, o ponto importante não é o dinheiro em si, é o propósito. O que você faz com o dinheiro é o mais importante, e não ter ou não o dinheiro, entenderam? Então, se alguém aqui tem uma conta cheia, ou se alguém tem dívida na conta, não é isso que vai ditar o quão cristão você é. O que vai dizer o quão cristão você é a forma em que você lida com o que você tem em suas mãos. E agora eu queria fazer uma definição sobre prosperidade. Eu vou fazer algumas definições para começar, falar de riqueza, de prosperidade, e depois eu entro no assunto da economia do reino. Então, prosperidade, essa palavra sempre me deu calafrio. Porque, para mim, essa palavra sempre significou algo muito individual. Prosperidade é você dar certo, né? E, na verdade, a definição desse mundo de prosperidade é alcançar sucesso, êxito, acumular bens e riquezas. Essa é a definição do dicionário, ser próspero, certo? Então, é uma questão que eu coloco aqui nesse desenho, não sei se dá para ver direito. Não dá para ver direito porque tem umas pessoas que não são branquinhas. Mas é uma perspectiva individual e materialista de prosperidade. Ou seja, eu ganho e quando eu me comparo com o outro, eu estou melhor. Então, isso é ser próspero. Eu apareço na TV, eu sou o diretor da empresa, eu sou o melhor de todos. Então, essa prosperidade é vista como sucesso aqui na Terra. Só que nós cristãos, nós não somos chamados a sermos prósperos desse jeito. Eu quero apresentar para vocês uma nova definição de prosperidade. Prosperidade, para o peregrino do reino aqui nessa terra, é usar recursos terrenos para dar frutos eternos. Então, não é sobre você ter ou não, é sobre como você usa para dar frutos para o reino de Deus. Vocês entendem a diferença? Está aqui nesse desenho. Não é apenas eu ganhar, que muda o ponto de vista. É um ponto de vista espiritual e comunitário, não é individual e materialista, não é só para mim e só pensando na matéria, no dinheiro. É quando eu entendo que aquilo que eu tenho pode ser dado para os outros. E nós prosperamos como corpo, como comunidade.
Então, isso eu cheguei a essa conclusão de nova definição de prosperidade depois que eu li essa passagem de Salmo 1. Vocês conhecem, né? O Salmo 1? Bem-aventurado é o homem que não se assenta no caminho, e tem todas aquelas coisas que não faz, aí fala, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e que dará fruto na estação certa, e tudo que ele faz, prospera. Então, o que significa tudo que ele faz prospera? Significa que ele vai ser rico e vai sempre ganhar? Porque se for isso, então onde é que entra os apóstolos, onde é que entra os profetas, que abriram mão de tudo, Moisés, que abriu mão dos desejos, das coisas do Egito para servir a Jesus, para servir a Deus ali no deserto, sofrer, passar fome. Onde é que entra tudo isso se o justo, tudo que ele faz prospera? O justo, tudo que ele faz prospera, por quê? Porque uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas não dá fruto para si mesma, mas para outros. Assim, quando o justo prospera, não é apenas para si mesmo. E nem é a prosperidade necessariamente material, mas prosperidade é ser bem-sucedido em trazer benefícios a outros. Quando eu entendi isso, essa palavra mudou, e toda vez que eu leio na Bíblia que alguém é próspero, agora eu abro um sorriso, ao invés de ficar achando uma coisa estranha, porque eu entendi que a prosperidade não é sobre eu ganhar sozinho. Eu posso ganhar, eu posso crescer, se esse for o que Deus está me chamando a fazer, mas ser um justo próspero é entender que eu não retenho, que não é só para mim, mas que eu compartilho e que eu trago à mesa, né, o pão e o alimento para a gente compartilhar. Então, a definição nova é que prosperidade é ser bem-sucedido em trazer benefícios a outros. Você é próspero? E aí? Eu falei aqui com o pastor, como que é teu nome mesmo? Edson. Falei aqui com o Edson, que normalmente eu gosto de trazer essas aulas de forma interativa. Então, eu queria deixar aqui aberto a vocês, queria fazer um acordo aqui com vocês. Se tiver em algum momento alguma dúvida que surgir, levanta a mão, tá? E aí eu vou também, ao longo dessa aula, também abrindo alguns espaços, fazer algumas perguntas, aí você pode responder. Então, eu faço essa pergunta de novo. Quem aqui pode dizer que é próspero? Quero saber. Eu sou próspero porque eu compartilho. O que eu tenho não é só meu. Alguém aqui pode dizer isso? Glória a Deus. Eu quero dizer assim, não nessa questão de prosperidade financeira, mas a gente pode ser próspero em paz. É isso. Né? É isso. Em meio à tempestade, em meio às lutas, você isso. ter paz. Para mim, isso é uma prosperidade sem fim. Exatamente. Né? Por quê? Porque a métrica é diferente. Você não está medindo de acordo com a conta bancária, você está medindo com outros valores, que são os valores do reino. Né? Aí Jesus veio para trazer essa paz, essa plenitude de vida e vida em abundância, independente. Prosperidade em paz, prosperidade em alegria. Exatamente. Né? Você compartilhar, ser solidário com o outro, estender a mão. Então, existe aí uma infinitude de ser próspero. É isso mesmo. E você sabe que tem uma passagem bíblica que também abriu os meus olhos para entender isso. Que é quando Paulo fala, né, que ele encontrou o segredo de viver a vida. É o contentamento, ou seja, ele fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa passagem eu sempre ouvi na igreja como, tudo posso, eu posso conquistar tudo, eu posso ganhar tudo. Não, tudo posso passar por necessidade, posso passar por abundância, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a minha plenitude, a minha paz, a minha felicidade, não depende do meu recurso, porque tudo posso. É lindo isso. Né? Então, eu acho que isso muda um pouco a nossa ótica. Então, eu quero começar com isso, porque eu vou explicar um pouco para vocês o que significa a economia do reino. E se essas definições, se a gente estiver falando de prosperidade com a outra ótica, não vai fazer sentido nenhum. Então, assim, o que eu entendi? Né? Em 2010, eu tive uma experiência que eu fui para o Haiti. E eu fui lá depois do terremoto, em 2000, foram 300 mil pessoas que morreram, 1 milhão de desabrigados. Foi uma experiência assim, muito marcante para mim. E eu pude ir lá para ajudar aquele povo. A gente fez uma escola de música, a gente levou mais de 100 instrumentos e fizemos um projeto social, né, no país. E lá eu vi uma pobreza extrema. E eu entendi uma coisa, né? Eu era recém-formado, e eu entendi isso aqui, que é essa frase de Martin Luther King. Ele diz assim, um indivíduo não começou a viver até que ele se eleve acima dos limites restritos de suas preocupações individualistas para as preocupações mais amplas de toda a humanidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a vida não é só sobre o nosso próprio umbigo.
E muitas vezes a gente até ouve um cristianismo que fala sobre mim, eu ser salvo, eu ganhar, eu crescer, eu ser abençoado. Mas, na verdade, a vida abundante, a vida próspera, é quando a gente olha para o outro. E a gente consegue viver esse amor ao próximo como a si mesmo, como uma coisa natural. E vai fluindo. É claro que às vezes a gente vai ter que exercitar, e vai ter que treinar, e vai ter que se disciplinar, aprender a viver em comunidade. Porque acho que depois da pandemia, né, e na nossa sociedade ocidental, cada vez é mais difícil viver em comunidade. Abrir a casa, estar junto na igreja, sei lá, fazer um churrasco junto, é cada vez mais difícil. Só que isso, a vida abundante de Cristo, é uma vida que olha para o outro e não só para si mesmo. Então foi nesses estudos, nessas buscas, nessas perguntas, como que eu faço para lidar com a riqueza, como que eu faço para lidar com a pobreza, que surgiu esse livro, Economia do Reino, que é um conceito que trata de como lidar com recursos terrenos para dar frutos eternos. Então, se você aqui ouviu essa nova definição de prosperidade e falou, legal, gostei, como é que eu faço para, com a minha vida, viver isso aqui, essa plenitude? Como é que eu faço para colocar os meus dons em prática, servir o corpo de Cristo? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou apresentar caminhos. Eu entendo que não existe só um caminho. Existem diferentes caminhos. Por quê? Porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes com um propósito. Existe uma razão pela qual a gente tem classes sociais diferentes, porque a gente tem nascimento e contextos culturais diferentes. Essa diferença é para a gente aprender as necessidades do outro. É para isso que a gente é diferente. Esse é o propósito. Então, eu quero explicar para vocês o que significa fazer parte dessa economia do reino, comparando ela com a economia do mundo, e depois eu vou apresentar para vocês 4 caminhos cristãos para lidar com a riqueza e a pobreza, e aí você pode avaliar o seu, a gente pode aqui ter uma reflexão sobre isso e pensar onde que eu me encaixo no corpo. Então, eu já falei um pouco sobre a questão individualista e comunitária. Eu queria aqui falar da diferença entre o materialismo, que é o ganho concreto, e o que é invisível, que tem ganho eterno. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual que é a métrica para medir o crescimento econômico de um país, o bem-estar de um país? Vocês sabem? O PIB. O PIB per capita, o PIB. Agora me diga, o PIB mede uma mãe que dedica a sua vida inteira para fazer um filho ser bem educado, um bom cidadão, uma boa pessoa? O PIB mede isso? Então, o PIB não está medindo as coisas mais importantes, porque tem muitas coisas que não são numéricas, como aprender a amar, aprender a servir. E isso tem muito valor. Agora, eu venho dar uma boa notícia aqui, principalmente para as mães que dedicaram suas vidas, e os pais, para cuidar de filhos. Na métrica do reino, isso tem muito valor. Isso pode não ser tão medido nesse mundo como algo de sucesso, como algo, uau. Porque as pessoas estão, todo mundo falando aí, você tem que trabalhar, você tem que sair de casa, você tem que ganhar dinheiro. Mas na ótica da economia do reino, o que vale é o ganho eterno. É aquilo que é invisível. Aquilo que os homens não veem. E às vezes não vão elogiar. É isso que Jesus está olhando para o coração e falando, a viúva pobre, ela deu mais do que todos. Ele está vendo o coração. Ele não está vendo a métrica apenas material. Uma outra comparação de como o mundo vê dinheiro e como o reino vê dinheiro é a questão do triunfalismo e do contentamento. E aqui eu quero dar um outro exemplo. O pastor estava perguntando, estava dizendo, né, que muitas vezes a gente tem que pagar o preço. Eu entendo que o cristianismo, o caminho é estreito, mas o fardo é leve. O caminho é estreito porque não vai ser fácil. Mas o fardo é leve porque a gente faz isso, não porque a gente tem que fazer, a gente faz isso porque a gente entendeu algo que mudou a nossa forma de pensar. Então, eu vou dar um exemplo prático de um preço que eu paguei. Eu estava no meu trabalho anterior, no consulado britânico. Eu trabalho com desenvolvimento sustentável, então eu estudei relações internacionais e me meti nesse meio. Trabalho com prefeituras, com cidades, viajo por países para ajudar cidades a se desenvolverem. E eu estava nesse trabalho. Era um trabalho, eu era gerente de cidades, trabalhava com um fundo, administrando mais de 100 milhões de reais. Era um baita de um trabalho que eu tinha lá com o governo britânico e brasileiro. E aí a gente tinha uma diretora que estava um pouco perdida. Não sei quem tem chefe aqui que é um pouco perdido.
Eu tive essa situação. Ela estava um pouco desnorteada, não conseguindo dar direção para os gerentes. Era uma equipe de umas 10, 12 pessoas. Eu era um desses gerentes. E aí todos os outros gerentes se juntaram para fazer um complô contra a chefe, para tirar ela, podar ela. Só que não foi um complô educado. O que eles decidiram fazer foi: vamos não conversar com essa chefe. Vamos todo mundo deixar de falar com ela para dar um gelo nela, para ela se sentir não aceita aqui nesse ambiente, para ela pedir para sair. Quando eu ouvi isso, a primeira coisa que eu falei foi: não, gente, esse não é o caminho. Não, calma lá, não vamos fazer isso. Vamos conversar. Não, conversar não adianta. Se ela não sair, eu saio. É isso aí, se ela não sair, eu saio. Todo mundo começou com essa... bem radical, uma visão bem forte, né? E aí, o que você faria? Você entraria nesse motim? Qual foi a minha decisão? Eu falei assim: gente, eu não acho que isso é certo, porque isso vai ferir a dignidade dela. Não é certo a gente fazer uma coisa pelas costas, sem falar com ela, para tirar ela. Eu não acho isso legal. E aí eles falaram: tudo bem, a gente vai fazer isso, você faz o que você quiser. O que eu fiz? Fiquei conversando com ela durante o almoço inteiro. O que aconteceu comigo? Fui perseguido pelos meus colegas. Fui perseguido bastante pelos meus colegas, até... eu não vou passar pano na minha história. Até eu ter uma síndrome de burnout. Eu tive um burnout no meu trabalho, minha esposa sabe, ela está aqui. Eu passei por... Eu tinha crise de achar que estava todo mundo me perseguindo. Foi horrível. Eu passei por uma questão mental, psicológica, difícil. Porque muitas pessoas que estavam lá começaram a, por exemplo, tinham um almoço, chamavam todo mundo e não me chamavam para o almoço. Então, fizeram comigo o que eu não deixei fazer com a chefe, né? E meu pai é pastor, e ele me falou uma vez: Mateus, o que está acontecendo com você é o que aconteceu com José. José do Egito, né? Ele ganhou uma capa, e também aconteceu muita perseguição para mim, porque eu estava crescendo no trabalho, né? Então, eu ganhei, por exemplo, uma bolsa para estudar em Oxford. E aí os colegas ficaram com muita inveja e começaram a ir contra. Então, assim, foi um momento muito difícil da minha vida, mas que eu entendi uma coisa muito importante. Isso me levou a entender que o mais importante para mim não é o sucesso. Não é. Eu sou um profissional, eu quero crescer, eu quero ser uma pessoa que vai produzir algo bom, mas, no fim das contas, o mais importante não é eu dar certo. Por quê? Porque se o eu dar certo for às custas de tratar mal alguém, então eu estou abrindo mão do princípio que é mais valioso para mim, que é amar o próximo como a si mesmo. Vocês entendem que tem parâmetros diferentes de medida? Então, o que a senhora falou, como que é o teu nome? Deia. O que a Deia falou é que existem coisas invisíveis que as pessoas nem vão ver, às vezes, no seu rosto, que são mais valiosas do que, às vezes, o que é visível. E a gente tem que estar disposto a pagar o preço por aquilo que a gente crê que é o que a gente deve fazer na caminhada cristã. Então, o cristão que vive na caminhada do reino, ele busca entender os limites do sucesso, ele busca entender qual que é o contentamento que ele vai viver, mesmo quando ele não estiver ganhando algo, quando ele sair por baixo. Porque você quer saber de uma coisa? A gente fala muito de promessa, né, na igreja. Promessa para Abraão: você vai ter filhos como as estrelas do céu. O que ele viu? Ele viu 2 filhos. Ele não viu mais nada. Ele morreu. Promessa para Moisés, qual que foi? Você vai ser usado para conduzir o povo, para sair aqui, libertar eles, para chegar numa terra prometida, que mana leite e mel. Moisés chegou lá? Chegou. Às vezes a gente está tão focado no material e no triunfalismo de chegar e de ganhar, que a gente esquece que a caminhada do reino é uma caminhada de contentamento, é uma caminhada de entender o nosso lugar, é uma caminhada que não é individualista, mas que eu me vejo dentro de algo muito maior, que é o reino dele. Bom, então isso aqui mostra um pouco das diferenças entre a economia do mundo e a economia do reino. Ficou claro? Tem alguma pergunta sobre essa diferença de ótica? Eu quero fazer parte da economia do reino. E aí a questão é, a economia do mundo, ela tem uma lógica, que é a lógica transacional. Se você quer comprar um carro, você dá lá o seu dinheiro e você ganha um carro, né? Se você vai comprar sua comida agora para o almoço, você paga e você recebe. Por
que funciona assim? E aí o Adam Smith, que é o pai da economia liberal dos dias de hoje, ele fala assim, não é porque o moço da padaria é bonzinho, porque ele te ama, que ele está te dando um pão. É porque ele se ama. Então, ele vai produzir isso para ganhar o dinheiro dele, e é assim que move a economia do mundo, através do amor próprio. Vocês entenderam o conceito? Então, qual que é a diferença da lógica da economia do reino? Não é o amor próprio, ou seja, eu querer ganhar e vender, não é essa transação. Por quê? Porque o nosso coração está na transformação. Então, a economia do reino ela serve como um norte, como uma forma de inspiração, um horizonte, que a gente vai olhar para a nossa vida com um olhar na eternidade. A gente não vai olhar para a nossa vida só como uma troca de favores. Então, eu pago a escola, eu pago minhas contas, eu tenho uma aposentadoria e eu morri. É isso a vida, gente? É ganhar, é pagar, é isso? É transação apenas? Não. Quando a gente entende a visão do reino, a gente consegue enxergar esse mundo da forma que ele deveria ser, da forma que Deus criou ele para ser. E como que Deus criou ele para ser? Um mundo no Éden, onde havia todos os tipos de árvores, abundância para todos, não havia escassez. Então, quando a gente entende que a gente pode viver nessa economia do reino, a gente não vai viver apenas transacionando, mas a gente vai viver buscando transformar a nossa realidade para algo que Deus intencionou a ser, que é a justiça, que é a equidade, que é todos tendo dignidade. Vocês entendem? Então, isso muda a nossa forma de viver a nossa vida. Então, beleza, já fiz essa introdução sobre a economia do reino, que é uma outra ótica para a gente viver a nossa vida. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, que você não vai ganhar o seu dinheiro, mas quer dizer que o teu propósito e o teu olhar está em outro lugar. Não está apenas no numérico, no material e no visível. E aí agora eu quero compartilhar com vocês os 4 caminhos. Então, beleza. Você sente que você faz parte do reino de Deus? Quem aqui sente que faz parte do reino de Deus? Fala, eu faço parte desse reino. Glória a Deus. Eu também sinto que eu faço parte desse reino. Agora, e a tua função dentro desse reino? Vamos ler essa passagem de Romanos 12, que fala sobre o corpo de Cristo. Em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E, em 1 Coríntios 12, 4, fala assim, que tem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. E aqui, olha que interessante, gente. Vocês já ouviram falar do dom do milagre? Da cura? Todo mundo já ouviu falar. Mas você já tinha ouvido falar que tem dom de prestar ajuda? Dom de administração? Deus deu dons diferentes para cada um aqui. Às vezes você não vai ser aquela pessoa que vai sair curando todo mundo. E você pode até se questionar, será que eu sou tão espiritual quanto essa pessoa? Bom, vamos recorrer à palavra. O que a palavra está dizendo é que o Espírito é o mesmo. Mas os tipos de dons, as funções dentro do corpo são diferentes. Então, eu posso ter uma função no corpo de Cristo que não é a mesma que a sua. E isso pode querer dizer que a tua trajetória de vida vai ser diferente da minha. Ou seja, a minha resposta à pregação do pastor pode ser, por exemplo, eu vim aqui chorando, me ajoelhar e falar, eu quero ir para a África, abrir mão dos meus recursos para viver para Jesus. Ele me chamou para isso. Ou você pode vir aqui chorando, que nem fez William Colgate, e falar, eu quero ter uma empresa, que é a pasta de dente Colgate, ele era um cristão, e eu quero dedicar os meus recursos. Quanto mais eu ganhar, mais eu quero expandir o reino de Deus. Então, na verdade, o ponto não é a minha classe social. O ponto não é o que eu faço com o meu dinheiro. O ponto é onde está meu coração e o que Deus está me chamando para viver. Você já ouviu a voz de Deus para a tua vida? Você já ouviu, por exemplo, a minha esposa que está aqui, com muita alegria, eu tenho ela aqui comigo hoje, ela está abrindo mão da vida dela para cuidar dos meus filhos. Ela escolheu isso. Ela escolheu deixar a profissão, deixar o trabalho e não contratar uma babá ou alguém para cuidar dos filhos. Foi uma escolha dela. Mas pode ter mães aqui que não fizeram isso. São opções diferentes de vida. E a gente entende que cada um é chamado para um tipo de caminho diferente. E aí aqui eu quero despertar em vocês
essa ideia de diferentes dons, tá? Porque eu creio que Deus é quem derrama os dons. Aqui fala, o Espírito é o mesmo e Ele derrama isso sobre nós, visando ao bem comum. Então, quando Deus dá dons para cada um aqui, diferentes, Ele está olhando para o corpo dele, para a noiva dele, e falando, vocês vão poder servir uns aos outros, cada um com o dom que tem. E aqui a surpresa que eu quero apresentar para vocês é que o dom não é só pregar a palavra, cuidar das crianças e tocar no louvor. Tem outras coisas. O reino de Deus é um reino multiforme, e não é vivido só dentro da igreja, é vivido fora. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, que a gente é diferente com um propósito, para entender as necessidades uns dos outros. Essa é a frase de Desmond Tutu, que foi o arcebispo lá da África do Sul, que apoiou o Mandela, né, para acabar com o terrível apartheid que viviam lá na África do Sul. E ele tem uns ensinamentos muito interessantes, e esse é um deles. Ele fala muito dessa diferença entre tipos de pessoas, entre classes sociais. Então, o rico e o pobre andam juntos no reino de Deus. A gente não precisa que todos sejam iguais no sentido de igualdade material. A gente precisa que todos sejam iguais no sentido de equidade. Todos com o mesmo valor perante Deus. Mas não necessariamente todos com o mesmo dinheiro na conta. Porque a diferença tem um propósito. Se Deus deu dons diferentes e traçou caminhos diferentes, é porque existe um propósito nessa diferença. Então vamos lá, vamos para os 4 caminhos. Os 4 perfis da economia do reino. O primeiro eu chamo de doador. Eu não sei quem já viu aqui aquele filme... o livro 5 Linguagens do Amor. Né? Ou o outro livro, Temperamentos Transformados. São generalizações que têm um risco de ser muito categorizado em caixinhas, mas que ajudam a gente a ver diferentes formas de tratar uma questão. Então, eu li esse livro, 5 Linguagens do Amor, com a minha esposa antes de casar, e eu entendi que as minhas linguagens eram exatamente as opostas dela. Exatamente as opostas. Então, para ela era mais tempo de qualidade e ato de serviço, e para mim era mais palavra de afirmação e toque físico. Então, ao longo da nossa caminhada, a gente está 10 anos casado, a gente está entendendo qual é a linguagem do outro. Então, gente, com esses perfis aqui, a ideia não é só você identificar o seu e dizer, eu sou assim, o problema é seu se você é diferente. Não, é falar assim, olha, eu tenho esse dom, eu tenho esse caminho, mas eu entendo que eu preciso viver com esse cara aqui, para fazer parte do reino, que é diferente de mim, que tem um outro dom, um outro caminho. Então, o primeiro é o doador. Ele tem o dom da contribuição, né? E a gente acabou de ver que a Bíblia fala que se o seu dom é contribuir, contribua generosamente. Algumas pessoas são chamadas a dar muito, sem calcular. O meu avô era assim. O meu avô dava notas de 10, 20 reais para os moradores de rua que iam bater na porta dele. Eu lembro que eu era criança e eu e meu primo, a gente falava assim, entre nós, né? Poxa, o avô podia dar para a gente comprar picolé. O meu avô, ele dava abertamente. Ele era aquela pessoa que o justo reparte sem cessar. Era muito aberto. E até a minha mãe uma vez falou, mas eu acho que ele precisa pensar um pouco melhor como é que ele usa, como é que ele distribui essa riqueza. Mas é um caminho, é o caminho da generosidade que não mede tanto. É mais coração do que razão. Né? Então, é mais assim, o meu coração quer seguir as palavras de Jesus que diz, dai a quem te pede. Né? Eu fui uma vez para o Chile, morei lá uma época, e o pastor, uma vez, eu sempre tive essas dúvidas, né? Então eu sempre saía perguntando para os líderes, pastores, sempre li muito esse assunto. E aí eu perguntei para o pastor, uma vez ele estava no carro, eu estava com ele, e ele deu uma esmola, né, para uma pessoa de rua. E eu perguntei para ele, pastor, como é que você faz? Você sempre dá esmolas? Como é que você faz? E ele falou assim, sim, eu sempre dou, porque Jesus falou para a gente dar. Então, mesmo que não seja muito, eu gosto de sempre dar algo. E eu achei interessante aquilo, porque parece muito com esse caminho aqui. Só que aí, o segundo perfil é o moderado. E eu lembro de uma vez que eu fui para Uganda, na África, e eu lembro que eu era adolescente na época, eu era muito bem intencionado, eu queria, com as minhas moedinhas, ajudar todo mundo na África. Né? E eu lembro que o pastor da igreja, ele viu a gente fazendo isso, né, na rua, ajudando, e ele falou assim, não deem dinheiro ao meu povo. Eles precisam aprender que a solução deles não vem dos estrangeiros brancos. Então, o pastor já entendia mais o contexto local, e ele sabia que era importante ensinar ao povo dele uma lição de responsabilidade, de mordomia, de trabalho. Então, contexto que... eu fiquei assustado. Então, como assim? Às vezes a gente vai ajudar, às vezes não?
Às vezes a gente vai ajudar, às vezes não. E às vezes vai ter pessoas que vão sempre ajudar, e às vezes vão ter pessoas que vão sempre filtrar. E aí os dois vão precisar aprender a ser um pouquinho menos isso, um pouquinho mais aquilo, e lidar com essa dinâmica do corpo, né? E é sobre isso que eu vou falar com vocês, dessas diferenças entre perfis. Então, o moderado, ele é alguém que tem o dom da administração. Então, a Bíblia ensina que se o seu dom é a administração, ou a liderança, ou estar em um cargo em que você toma decisões, o que você tem que fazer? Administrar generosamente? Não, não fala isso. Fala administrar com zelo. Então, aqui está dizendo o seguinte, se você é responsável por recursos, você precisa ser sábio e ter muito zelo naquilo que você faz com os recursos. E aqui tem um certo conflito com o perfil anterior, porque o anterior está dizendo para você ser aberto, dar com o coração, e aqui está dizendo para você ser mais racional no uso do recurso. Só que não acaba aí também. Tem também um outro caminho que eu chamo de transformador, que aqui o dom é da misericórdia, o caminho da justiça. Então, é aquela pessoa que não vai pensar só em dar generosamente, né, com o coração, de uma forma ampla, né, abundante, ou ter razão para dar a maior utilidade. Mas esse aqui vai pensar, eu quero que todos tenham para que haja justiça. Então, é um outro tipo de caminho nesse mundo. E eu vou passar por cada um deles em detalhe, tá? E o quarto é o abnegado, que aqui é o caminho, é o dom do serviço, né? Então, é aquele que abre mão do seu bem-estar para servir ao próximo. Então, esse aqui poderia ser o caminho dos discípulos, né, que abriram mão de tudo, né, ou que a decisão eu abro mão do meu conforto, né, do meu bem-estar, do que eu poderia ter para poder viver em independência a Deus. Então, esses são os 4 perfis. Enquanto eu vou falando de cada um deles, pense na tua vida, pense como você tem vivido a tua vida, e vamos seguir aqui com a palavra do pastor. O que Deus está te chamando a abrir mão? Não existe cristianismo sem renúncia. Isso é claro. Agora, existem caminhos diferentes para se viver a renúncia. Então, vamos estar atento à voz do Espírito para ver o que ele te instrui hoje, o que ele vai te dizer hoje sobre a tua caminhada cristã. Então, o doador, ele busca dar abertamente e viver a gratidão. Então, aqui o doador é o seguinte: recebi dinheiro, obrigado, Senhor, glória a Deus, o dinheiro é útil para o reino. Então, se eu tenho dinheiro, que seja para ser generoso, para dar frutos, para ajudar pessoas, para me sustentar, para sustentar os outros, enfim, fazer coisas boas com ele, com o meu coração, tomando cuidado para não ser levado para ter só dinheiro, né? E aí, você conhece, e aí, assim, dar abertamente. Você conhece algum exemplo bíblico de doador? Não vale quem lê o livro, né? Que já leu, já sabe. Barnabé é um excelente exemplo. Por que o exemplo de Barnabé é legal? Porque a igreja primitiva fala que as pessoas davam abertamente, e Barnabé, a Bíblia fala que ele doou um campo, mas não fala em nenhum lugar que ele abriu mão de tudo. Não fala isso. E nem todos, gente, isso aqui é muito importante, nem todos os cristãos na igreja primitiva abriram mão de tudo. Como é que eu consigo provar isso? Porque alguns abriram suas casas. Como é que você vai abrir sua casa se você vender sua casa? Então, Gaio, por exemplo, abriu a sua casa para começar a igreja, Colossenses. Filemon, também, ele tinha uma igreja na casa dele. Você tem outros homens ricos que usavam os bens deles para o reino de Deus. Então, Barnabé é um bom exemplo, porque ele tinha posses e ele doou generosamente, mas a gente não vê aqui um sinal, vamos dizer, de renúncia absoluta, né? Algum outro exemplo? A mulher que abriu a sua casa para o profeta, que fez o quarto lá em cima. Que fez o quarto, então, ela foi muito generosa com... A gente tem muitos exemplos de usar a riqueza. Você falou algum? As mulheres. Esse aqui é o exemplo que eu gosto de dar, que eu não sei se vocês conhecem, mas tem mulheres que ajudavam o ministério de Jesus com o seu dinheiro, com seus bens. Lídia, outro excelente exemplo, era uma mulher que vendia vestidos, né, caros, de tecidos de púrpura. Gente, está repleto de histórias de pessoas que dão abertamente dos recursos que têm. Isso aqui, a gente pode ir longe, né? Você tem Cornélio. Cornélio é um exemplo que eu gosto muito, porque Cornélio era um centurião romano. Agora, eu quero fazer uma comparação com os dias de hoje. Imagina que você tem um soldado russo na guerra da Ucrânia. Você é um missionário na Ucrânia, tá? Aí imagina que você se encontra com um soldado russo que chega para você e fala assim: eu quero ser o Jesus. O que eu preciso fazer para me converter? E aí? Um soldado russo que está invadindo um outro país, um contexto de muita injustiça.
foi a situação de Cornélio, gente. Cornélio era um centurião romano na Judéia, um povo invasor. E os judeus, naquela época, eles queriam ser libertos. Eles esperavam o Messias para o Messias libertá-los da escravidão dos romanos. E aí, o que a Bíblia fala sobre Cornélio? É linda essa passagem. Fala assim: Pedro, vai até ele, porque eu vi as suas orações e as suas esmolas. Espera aí, gente. Deus viu a generosidade daquele homem e aquilo chegou como um aroma suave a ele. Mas ele não foi um transformador, que é o perfil que eu vou dizer aqui depois. Não foi. Então, é muito interessante porque a gente começa a ver aqui um conflito entre perfis. E aí, isso que vai ficar legal. No final, eu vou dizer qual que é a razão pela qual tem esse conflito. Mas, então, a gente viu alguns exemplos, que a gente vê aqui, o exemplo de Joana, que é um exemplo que eu gosto muito, que não sei se vocês viram aquela série The Chosen, não sei se vocês gostam. Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam muito dessa arte toda. Eu acho muito legal, porque eu acho que o espírito do negócio é muito bom. Me faz querer amar mais Jesus. Então, eu saí de ver essa série, às vezes chorando e às vezes orando. Então, se gerou isso em mim, eu acho que é positivo. E nessa série, eles retratam a Joana. E eu fiquei esperando aparecer ela para ver se ela ia ser retratada do jeito que eu sabia que era. Joana, gente, era casada com esse cara que chama Cusa, administrador da casa de Herodes. Então, muito provavelmente, ela vivia no palácio de Herodes. Vocês lembram quem era Herodes, né? Herodes é um cara do mal. Herodes, ele matou crianças, Herodes, ele matou João Batista. Herodes não é uma pessoa bondosa, né? Então, agora pensa numa mulher rica, vivendo num palácio, que ajudava a sustentar a Jesus com seus bens. Quando eu descobri isso, eu peguei a Bíblia inteira para ler com essa ótica, né? Riqueza e pobreza. E eu comecei a enxergar coisas que eu nunca tinha visto. Quando eu enxerguei isso, eu falei, caramba, então nem todos os discípulos abriram mão de todas as riquezas para servir a Jesus. Porque você tinha alguns que estavam no meio do palácio ajudando com bens. Isso muda a forma da gente enxergar a nossa vida. Porque talvez você seja chamado para viver dentro de um palácio. E para dentro daquele lugar você ser luz. E se esse for teu caso? Será que você é menos importante do que o Pedro que abriu mão do barco pesqueiro? Olha, Jesus, quando ele ressurgiu, ele apareceu para um grupo de mulheres. E se você ler atentamente, você vai ver que Joana era uma delas. Antes de aparecer para os grandes que abriram mão de tudo, ele apareceu para Joana. Isso revela o quanto que ele amava essa mulher. Essa mulher que às vezes não seguia com eles na rua ali pregando, porque ela era casada. E naquela época as mulheres casadas não tinham o costume de sair itinerantes pregando, né? A história diz isso. Eu não posso afirmar 100%, mas é bem improvável que ela estava lá curando os enfermos, mas ela estava ajudando, e ela tinha o coração no reino. Então, gente, para mim está muito claro que existem argumentos bem factíveis na Bíblia de pessoas que têm esse coração aberto e que servem ao reino de Deus através do dom da contribuição. Todos têm que contribuir? Sim. Sim? Sim, todos têm que contribuir. Jesus nos chama a dar. Cristianismo sem dar, acumular sem compartilhar, é incompatível com o cristianismo. Então, todos são chamados a uma renúncia, mas todos têm o dom de contribuir? Não, nem todos. Assim como nem todos são evangelistas, mas todo mundo tem que falar de Jesus. Então, isso significa, gente, que alguns de vocês aqui podem estar sentindo no seu coração uma direção de Deus para usar esse dom da contribuição e, então, arrecadar mais recursos para poder usar mais ainda. E esse é um caminho possível dentro do cristianismo que muitos homens e mulheres de Deus viveram na história. Eu já falei aqui da história de Colgate, mas tem muitas pessoas, e aqui o exemplo de Colgate é legal porque ele começou dando 10%, aumentou para 20%, ele começou a entender que o dinheiro dele não era dele. E aí ele aumentou cada vez mais o quanto ele dava para o reino de Deus. Chegou a 90% no fim da vida dele. E esse foi um cara extremamente rico. Ele criou um império, Colgate. A gente escova os dentes todo dia com a pasta que esse cara criou. E você sabia que ele foi um dos caras que financiou os missionários da Igreja Batista do século XIX, que se expandiram por todo o mundo. E quem sabe aqui no Brasil chegou missionários porque esse cara investiu. Então, é muito legal ver que a gente tem funções diferentes. E não tem gente maior ou menor no reino dos céus. Não existe uma hierarquia no reino dos céus.
Uma criancinha é maior do que o maior de todos. Então, é importante a gente entender que a gente não precisa preencher o espaço de outro. Eu preciso ser igual ao pastor Petrônio para ser alguém relevante no reino de Deus. Não, você pode ter o seu lugar no corpo de Cristo. E o seu lugar vai ser importante para ele, como foi o de Joana para Jesus. Legal, vamos então agora para o segundo perfil, que é o perfil moderado. E agora a gente vai entrar um pouco em conflito com esse primeiro, porque o moderado, ele dá com a razão. E ele busca viver com mordomia pelo que tem e contentamento pelo que ele não tem. Então, aqui a palavra-chave não é a generosidade aberta. Aqui a palavra-chave é a mordomia, a prudência, a racionalidade, o usar com sabedoria. E aí, você conhece algum exemplo bíblico de moderado? O uso de recursos sabiamente. Alguma passagem bíblica, algum personagem? A recomendação de José para o faraó. José é um excelente exemplo, né? Eu diria que ele é o primeiro perfil moderado e o segundo meio transformador, porque ele também foi instrumental para salvar o mundo da fome. Mas moderado por quê? Porque ele poupou, gente. Você imagina você estar num lugar em que você tem que fazer racionar o uso de recursos, sendo que você está passando por uma prosperidade imensa. Então, ganhando muitos recursos, mas você só pode gastar um pouquinho aqui. Foi isso que José fez. Por que ele fez isso? Porque viria os anos de escassez. Então, ele poupou para o futuro, pensando na escassez. Alguém falou alguma coisa? Não, eu achei que tinha ouvido alguma outra pessoa. Então, isso mostra o provérbio. Né? Provérbios é o livro que mais tem esse perfil. Se você pegar provérbios para ler, você vai ser convencido que você deve ser um moderado. Porque ele diz assim, busque primeiro a sabedoria e depois a riqueza. E ele diz assim também, o justo armazena o seu azeite, mas o tolo gasta sem cessar. Meio que nessas palavras, eu não falei exatamente aqui. Mas diz sobre armazenar para o futuro. E que isso também é justiça. Isso também é mordomia. Algum outro exemplo bíblico de moderado? Neemias eu acho que entra um pouco mais em transformador, porque ele foi um gestor, vamos dizer assim, um governante, mas eu gosto do exemplo dele como transformador, porque ele fez justiça aos pobres que tinha, quando ele vem para Jerusalém reconstruir os muros, e ele traz dignidade e faz os ricos judeus que exploravam os pobres perdoarem as suas dívidas e devolver para eles. Então, eu acho que tem um elemento de justiça muito forte, mas no sentido de gestão de um país, poderia ser meio um pouco moderado. Eu acho que aqui um ponto importante, gente, é que a gente não é só um, né? É uma mistura, e a gente pode ter uma porcentagem um pouco maior de um ou de outro, um caminho um pouquinho mais para cá, para lá, mas a ideia é entender que existem diferentes, e alguns vão ser extremos, né? Agora, eu quero dar um exemplo para vocês muito legal do Novo Testamento. Oi? É uma dúvida. Sim. Judas seria moderado? Olha só, é uma excelente pergunta. Por quê? Todos os perfis, eles têm riscos. Todos têm riscos. Judas, eu entendo que era um perfil mais moderado, sim, porque ele era o administrador da bolsa. Então, ele tinha que tomar decisões executivas de onde ia o dinheiro. Hoje dá para comprar isso aqui de comida, hoje não. Então, ele era um cara bem racional. Só que essa racionalidade o levou à mesquinhez. Então, ele foi para esse é o risco do moderado, é ser mesquinho. Agora, então só o moderado tem risco? Não, Ananias e Safira foram generosos, não foram? Ananias e Safira, eles deram muito dinheiro, gente. Mas eles foram... eles não deram tanto assim, eles não deram tudo. Espera aí, gente, eles venderam o campo e deram uma boa parte para a igreja, aos pés dos apóstolos, mas eles fizeram com o desejo do reconhecimento, querendo reputação, querendo algo em troca disso e mentindo para o Espírito Santo. Então, aí, o doador pode cair nesse mesmo erro. Eu estou dando aqui para todo mundo ver que eu sou generoso, mas eu estou fazendo isso para aliviar minha consciência e estou vivendo a minha vida de uma forma injusta, por exemplo. Então, sim, Judas pode ter esse perfil, mas todos vão ter os seus riscos. Então, aqui o importante é a gente entender o que a gente é para não cair nos erros de cada um desses perfis. O exemplo que eu quero dar é muito bacana, mas eu vou focar um pouco mais na parte positiva, tá? Mas com a ciência de que existe a parte do risco. Esse aqui é muito legal, gente. Paulo fala para Timóteo para tratar adequadamente as viúvas. E ele fala assim, não ajude todas as viúvas. Resumido, é isso. Gente, espera aí, mas o verdadeiro cristianismo não é ajudar os órfãos e as viúvas? Como pode Paulo ensinar para Timóteo não ajudar todas as viúvas? É simples, vamos ler aqui. Se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam a primeiramente colocar sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus.
E aí, não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Olha só que lição incrível de Paulo para Timóteo. 2 lições. Primeira, se você quiser ajudar todo mundo, os familiares não vão ajudar. E os familiares precisam aprender a colocar em prática o seu cristianismo e cuidar das suas viúvas. Então, se você tem um avô que está necessitado, uma avó que está de cama, cristão, se não cuida dos seus, é pior que um descrente. Isso não sou eu, não, é a Bíblia que fala. Então, esse cuidado pelos familiares é essencial. E o segundo a igreja não tem recursos infinitos. Então, ajude aquelas que são realmente necessitadas e não têm familiares para ajudar, certo? Ou seja, gestão. Soou espiritual essa passagem? Às vezes a gente acha que o racional, o administrador, ele não é espiritual. Mas o dom da administração é dado por quem? Pelo Espírito. Estava escrito ali, a gente leu. Então, se Deus deu esse dom para algumas pessoas, da administração, o dom de gerir, como Paulo ensina a Timóteo, é importante, como os presbíteros são ensinados, a terem bom senso, né? Essa palavrinha é colocada lá como uma das condições para ser um presbítero. Esse bom senso fala de zelo, fala de mordomia, né? Então é um exemplo muito legal. E aí, com um exemplo prático, histórico, é John Wesley, né? John Wesley ganhou muito dinheiro, não sei se você sabia disso. John Wesley vendeu muito livro. Eu fiz uma conta aqui de quanto que valia a libra na época, convertida para o real de hoje, daria cerca de 95 mil reais por mês. Tá bom ou não tá? Pouquinho dinheiro que ele ganhava, né? Vendendo muitos livros, ele se tornou um avivalista muito famoso. O que ele fez com esse dinheiro? Não foi a mesma coisa que Colgate, ele não foi sendo extremamente generoso e ampliando esse dinheiro para ser mais generoso. O que ele fez foi o seguinte, ele tomou uma decisão de não aumentar o quanto ele gastaria com seu custo de vida. Então ele estabeleceu, vamos dizer, 5 mil reais, eu vou viver com isso. O resto eu distribuo para diferentes fins. Então ele manteve o seu estilo de vida com moderação e usou isso destinando para maior utilidade. Então, ele foi bem racional no uso desse recurso. Uma forma diferente de lidar, que também não estou aqui para dizer qual que é a melhor, estou aqui para dizer que existem diferentes caminhos. Próximo caminho, perfil, transformador. Então, aqui, a maioria dos livros sobre finanças cristãs, né, na igreja, que você pode pegar para ler, vai dizer sobre generosidade e mordomia. E a maioria desses livros vem dos Estados Unidos, que a teologia nossa é muito influenciada pelos norte-americanos, e eles vivem um contexto de economia mais avançada, vamos dizer assim, né? Então, se você pegar um livro de lá, eles vão dizer, você tem que ser generoso e você tem que ser um bom mordomo. E muitas vezes acaba aí o livro, acaba aí o ensino. Agora, eu entendo que a Bíblia ensina sobre justiça e sobre equidade. Então, uma coisa, eu me identifico bastante com esse perfil, então já peço desculpa de antemão se eu puxar a sardinha um pouquinho mais para cá. Mas o que eu quero dizer aqui é que um pouco também dos meus erros. Uns 10, 15 anos atrás, na época que eu fui para Haiti, eu fiquei tão inconformado com a miséria, com a pobreza, que eu pregava e eu falava para as pessoas com o meu coração, queimando por essa justiça, por fome e sede de justiça, que eu achava que todo mundo tinha que ser igual a mim. Então eu achava que todo mundo tinha que ser um justiceiro, que vai lá fazer a diferença, a ONG, projeto social, inovar, mudar, transformar. Nós somos os braços e os pés de Jesus. E aí, até um dia que eu fui fazer uma viagem, eu lembro de uma senhora que chegou para mim, olhou nos meus olhos e falou, Mateus, eu não consigo ir, mas eu estarei orando por você. Aquilo me quebrou, que eu falei, não existe maior ou menor no reino dos céus. Algumas pessoas vão estar na retaguarda, e não vão ser aquela pessoa que vai estar lá, mudando, fazendo justiça aos pobres, indo nas prisões. Às vezes, e a gente às vezes coloca estereótipos, mas tem pessoas, gente, que são chamadas a esse caminho. E a igreja precisa abraçar essas pessoas, porque se a igreja não abraçar, o mundo abraça, porque o mundo está cheio de militância para tudo, e a igreja precisa abraçar pessoas que têm o coração queimando por justiça, porque a justiça é um valor de Deus, Deus é justo, e Deus ama a justiça. Então aqui, quero falar sobre alguns exemplos bíblicos de transformador. E aí, alguém conhece algum exemplo? Já falou de Neemias, então esse não vale. Algum outro exemplo de alguém que fez justiça aos necessitados, ou que lutou por justiça e equidade? Esdras também, meio que roubando um pouquinho, né? Porque está junto com o Neemias. Algum outro exemplo? Talvez.
Tem um monte, gente. Se você quer... Jesus vale. Cara, Jesus, toda vez, é o spoiler. Jesus é spoiler. Gente, Jesus é a junção de todos esses. Jesus, ele é completo, porque ele tem toda a riqueza e ele abriu mão de tudo. Jesus é completo porque ele é sábio. Por exemplo, uma pessoa fala, mas como que Jesus é moderado? Aí eu falei assim para ele, Jesus se levantou contra Roma? Jesus se levantou contra as injustiças do Império Romano? Não. Então, de certa forma, ele também teve o bom senso e o equilíbrio de não se levantar, mesmo vendo injustiça, né? É muito delicado isso, mas Jesus é tão sábio que ele consegue juntar todos. E quanto mais parecido a gente é com Jesus, mais a gente consegue absorver essas qualidades desses perfis. Mas nós temos funções e caminhos diferentes. Então, vamos ver. Alguém aí se descobrir algum livro bíblico ou algum exemplo de transformador? Daniel. Por que Daniel? Com certeza. Daniel era um homem íntegro, em meio a um ambiente político, hostil, com muito poder, e ele estava lá representando o reino de Deus. Ele vai lá e prega para Nabucodonosor. Ele é um cara transformador demais, porque o transformador, ele está olhando para o mundo, e não para dentro. O transformador, ele tem um olhar, e agora eu entendo, eu passei por muitas crises quando eu era adolescente, porque eu servia na igreja, e todo mundo queria me botar para ser líder da igreja. E graças a Deus, desde aquela época, eu já via que o meu chamado era para fora. Tanto que hoje, gente, não sei se eu estou muito avançado no tempo aqui, para dar um testemunho. Como é que está no tempo aí? Gente, 2 semanas atrás eu estava no Marrocos. Fui a trabalho, fui ajudar a cidade de Marrakech a fazer um projeto de desenvolvimento sustentável da cidade. Gente, quando eu tinha 18 anos, eu ia para apelos em conferências, eu orava, eu chorava, buscava a Deus, e eu ouvi muitas vezes a palavra que eu iria pelas nações, falando de Deus. Então, eu achava que ia ser um missionário, né? O cara que vai lá para o meio da África. Só que, gente, eu estava semana passada em Marrocos, e eu tive a oportunidade de conversar com uma mulher muçulmana sobre o cristianismo. E você sabe que se eu pregar o evangelho lá, eu vou preso. Então, eu perguntei primeiro, não falei isso para você, Bru, mas o tradutor, ele era... Essa parte eu não falei. O tradutor, ele era... Essa parte, porque eu tenho uma parte que eu não falei. O tradutor, ele era de Gana, ele era cristão. Eu comecei a conversar com ele e eu percebi que o nome dele era Samuel. Eu fui conversando e percebi que ele era cristão. Aí eu perguntei, mas tem igreja aqui no Marrocos? Ele falou, tem uma igreja. E eu falei, mas é legal, é permitido? Ele começou a me explicar. Ele falou, sim, é permitido só essa igreja, não pode ter... Mas o que não pode aqui é pregação pública. Se você vai na rua e tenta convencer um muçulmano a se converter, você vai preso. E eu perguntei, mas tem muçulmano na igreja? Ele falou assim, olha, a igreja, a gente não sabe de nenhum marroquino, nascido no Marrocos, na nossa igreja. É uma igreja mais para estrangeiros. Para vocês verem que o negócio é sério. Não é simples você pregar o evangelho. Mas como é que foi a minha experiência, né? Eu estava lá, conversando com uma moça, e eu tive a curiosidade de perguntar, mas algumas usam o véu e outras não. Por quê? É porque uma é mais religiosa do que a outra? E ela estava usando o véu. E ela falou, não é por isso não. E começou a me explicar. Que, na verdade, ela disse assim, o verdadeiro Islã é sobre respeitar ao próximo como a si mesmo. Aí, quando ela falou isso, eu falei, que curioso. Você sabe, eu sou cristão. E no meu país, e na minha cultura, e no meu cristianismo, a forma que eu enxergo o mundo, essa é exatamente a nossa verdade. Tratar o próximo como a si mesmo. Então, e ela falou, é mesmo? É isso que o cristianismo fala? Porque eles não têm a mínima ideia, eles não podem ouvir sobre o cristianismo. E ela ouviu uma coisa que talvez fique na cabecinha dela pensando, tirando um pouco do preconceito de achar que o cristianismo é tudo, sei lá, do mal, né, na cabeça dela. E aí depois eu tive um outro momento que eu tenho certeza que foi de Deus. Tinha lá um coffee break, né? Era num hotel, todo chique lá o evento, e aí tinha lá um monte de doce, né? E ela chega para mim e fala, Mateus, come os doces marroquinos, são muito bons. E eu, né, por um acaso, né, não sei porquê, eu estava fazendo jejum de doce. Mas foi muito legal, porque eu cheguei para ela e falei assim, porque a gente já tinha conversado sobre os 5 pilares do Islã, e aí é bom saber, né? Eu sabia a religião dela.
E ela ficou impressionada, porque eu acho que tem islâmicos que não sabem dos pilares deles, que é importante. E eu sei que o Ramadã, que é o momento do jejum, é muito importante para eles. E aí eu falei, não, eu tô na verdade em jejum, igual vocês fazem no Ramadã. Ela olhou para mim e falou, mas você escolhe o seu jejum? Uma pergunta dela. Aí eu falei, sim, porque na verdade o verdadeiro jejum, que ela falou do verdadeiro Islã, é eu estar mais próximo de Deus e estar mais em oração. Isso você entende, né? Faz sentido? Ela, é verdade, faz sentido. Mas a gente não escolhe o nosso jejum. Daí eu falei, mas vocês escolhem fazer só em um mês. Ela falou, é verdade, porque é muito difícil. Então eu achei muito... Ela falou assim, nossa, mas eu nunca imaginava que cristãos jejuavam. Ela falou assim para mim. Então assim, por que eu estou contando isso? Porque Deus me deu a oportunidade de compartilhar da minha fé para uma pessoa que jamais ouviria se eu fosse como missionário, gente. E eu estava naquele meio. Então, o Daniel é um excelente exemplo, porque ele pôde compartilhar do Deus verdadeiro de Israel, nosso Deus, estando lá perto dos grandes reis da época, né? Então, o transformador, gente, é chamado para fora. Ele é chamado para alcançar pessoas nesse mundo, para revelar a Deus nesse mundo. O exemplo bíblico que eu quero dar é sobre Paulo e a primeira viagem dele. Essa aqui também foi chocante para mim, gente, porque a gente ouve as viagens missionárias de Paulo que ele foi pregando o evangelho para todo mundo. Só que a primeira viagem missionária dele, cronologicamente dizendo, está escrito em Atos 11, que fala que teve uma grande fome no mundo romano, e isso Joséfo confirma que foi aos anos 45, mais ou menos depois de Cristo, no reinado de Cláudio. E aí o que os discípulos cristãos fizeram diante dessa grande fome? Foram pregar o evangelho para os famintos? Talvez sim, mas o que eles fizeram? Decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Então eles arrecadaram ofertas e foram dar essa oferta para os pobres, para ajudar eles a pagarem sua comida e não morrerem de fome. E quem que entregou essa oferta? Fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo, demais. Ou seja, desde o começo do cristianismo, o cuidado pela necessidade material do próximo andava junto com o cuidado pela necessidade espiritual do próximo. Os dois juntos. Amar ao próximo como a si mesmo não é apenas abraçar, dar um tapinha nas costas e falar Deus te abençoe, também é suprir as necessidades. É o alimento de cada dia, é abrir a casa para quem precisa. Né? Isso é a expressão prática do amor. Então o transformador segue muito essa linha, e a gente tem muitos exemplos, mas um cara que eu gosto muito é o William Wilberforce. Eu sei que semana que vem a Jacira vai estar aqui no estudo bíblico, eu gosto muito dela. Ela fala muito sobre racismo, discriminação. E esse cara aqui, ele foi um político britânico que lutou por 50 anos, a sua vida inteira. Tenho 10 minutos, né? Boa. Ele lutou a sua vida inteira para acabar com o tráfico negreiro. E 3 dias antes dele morrer, o parlamento britânico passou uma lei acabando com o tráfico negreiro no mundo. No mundo, mas no Reino Unido, né, uma lei nacional. E depois dessa lei começou a vir todas as leis, na Europa, nos Estados Unidos, até chegar com a princesa Isabel no Brasil. Porque um homem cristão, profundamente cristão, se levantou falando o seguinte: o homem negro, o homem de outra cor, é igual a mim. Isso é injusto. Tratar pessoas de diferentes formas não é honrar a Deus. Isso é injusto. Diante de uma sociedade, gente, cristã, infelizmente, a sociedade britânica do século XIX era cristã, cheia de igrejas, mas teve que levantar algumas pessoas para lutar por justiça. E aqui o transformador, ele pode ser o risco dele. A gente já falou dos 2 primeiros terem risco. O risco dele aqui é cair na militância e deixar o evangelho. Eu identifico esse como talvez o maior risco. Por quê? É aquela pessoa que aos poucos vai migrando para a justiça e vai tirando a loucura da cruz. E vai tirando o cristianismo puro, que é só Jesus salva, não é pautas positivas. Só que não é porque essa pessoa que é militante faz isso que a igreja não tem que se levantar contra a justiça, gente. Contra a injustiça. Né? Isaías 1 fala assim, vocês aí levantando as mãos nas suas assembleias solenes, vocês estão adorando a Deus, eu estou cansado disso. Deus falando. Vai e faça justiça aos pobres, aos órfãos, às viúvas. Limpe as suas mãos, cuide de quem precisa. Aí sim eu ouvirei a sua oração, aí sim seus pecados serão limpos. Né? Então, a justiça é um elemento chave para o corpo de Cristo, para o reino de Deus. Claro, sem cair nesse risco da militância. Você quer falar? Eu ia comentar uma coisa que eu sabia disso, né, da
professores de história, e onde quer que se fale de história, a justificativa é sempre, é um ato, a escravatura terminou porque ela virou antieconômica. Ah, não. Aí eu ficava assim, indignado, porque, querendo dar uma justificativa puramente econômica, e é contrassensual até. É contrassensual. E, na verdade, muitos cristãos da época foram contra essa lógica abolicionista pela questão financeira. Então, teve muita rejeição, porque assim, você vai mudar com... Como é que você vai empregar o escravo depois, então? Sabe? Tem muitas questões aí. Mas tem um filme que chama Amazing Grace. Eu acho que, em português, é Uma Jornada para a Liberdade. Se você quiser anotar aí, é a história do William Wilberforce, que também conta a história daquela música, Amazing Grace, how sweet, aquele hino. Surgiu de um senhor de escravos, que o William Wilberforce conhece, um cara que se converteu, e ele fala da graça de Deus, que perdoa até um senhor de escravos como ele. É linda a história. Então, é um filme aí para você ver com seus familiares, um filme lindo. Então, o Transformador, ele carrega isso. E aqui eu não tenho mais muito tempo, eu quero falar rapidamente do abnegado, que é aquele que busca abrir mão do seu bem-estar. Então, o doador, em primeiro lugar, ele não tem problema com ter muito dinheiro, porque ele entende que se flui por ele, entra e sai. Né? Ele está pensando na prosperidade do reino, entrar, sair, ajudar. O abnegado, ele está pensando no contrário, ele está retendo entrar, porque ele entende que a vida dele é de serviço e dependência de Deus. Então, aqui entram muitos missionários na história, muitas pessoas que abriram mão, até mesmo pastores, que trabalhavam, ganhavam muito dinheiro, deixam isso para ganhar muito menos. Então, o abnegado é uma vida de serviço e de abrir mão do conforto das riquezas. Um exemplo que eu gosto de dar é o de Maria de Betânia. Claro que tem os discípulos, tem muitos exemplos, né, de pessoas que abdicam da sua vida. Mas a mulher do vaso de alabastro é muito legal, porque ela quebrou um vaso aos pés de Jesus. Você sabe quanto valia esse vaso, gente? 300 denários. E aí eu fiz a conversão de 300 denários para os dias de hoje. Sabe quanto seria em reais? 1 denário era um dia de trabalho. Eu peguei a média do trabalhador no Brasil, que não é muito alta, mas, enfim, então poderia ser mais do que isso. E converti para o real. 15 mil reais. 15 mil reais quebrados e desperdiçados aos pés de Jesus. Sabe o que eu falaria, gente? Se eu estivesse lá, eu falaria assim, mulher, que desperdício de dinheiro. Você poderia ter usado isso para ajudar os pobres. Olha o Judas aí. O Judas falou isso, gente. Por quê? Porque a cabeça do moderado está pensando na utilidade. O abnegado tem coração. Ele está vendo além da utilidade. E o que eu quero dizer aqui, que muita gente fala mal dos abnegados. Esse aí abriu mão de tudo, ele tinha que ter feito faculdade, ele não fez. Esse aí é displicente, ele quer ajudar todo mundo. Gente, tem pessoas que têm esse caminho, são chamadas a isso. E aí, quando a viúva pobre vai e dá tudo que ela tem, 2 moedinhas, sabe o que eu falaria para ela? Viúva pobre, pelo amor de Deus, não dá suas moedinhas para eles, não. Você está colocando dinheiro ali para os fariseus, e a Bíblia fala que eles são ávidos por dinheiro. E a lei mosaica dizia que o dinheiro, os dízimos, tinham que ser dados para os pobres. E por que os fariseus não estão ajudando as viúvas? Ela está dando para eles? Que loucura é essa? Eu com a minha cabeça de transformador, né? O que Jesus fala? Ela deu mais que todos. Jesus viu o coração dela. Então, gente, o que isso revela? Revela que só Jesus pode sondar os nossos corações. Qual que é o risco do abnegado aqui? Né? A gente falou de risco de todos. O abnegado não é o mais perfeito, superior. O risco dele é o orgulho. Eu conheci um dos únicos caras que fez, acho que o único que eu conheço, evangélico, que fez um voto de pobreza. Você conhece algum evangélico que já fez voto de pobreza? Católico, talvez, mas evangélico? Eu conheci um cara, Roberto Diamanso, um autor cristão. É um musicista, um cara top. Ele adotou 7 crianças. Ele falou que a vida dele é uma vida louca. Ele não tem dinheiro. E aí um dia eu perguntei para ele, mas como é que foi essa dinâmica e tal? Ele falou, eu tive que aprender, porque eu tenho um irmão que foi para os Estados Unidos e ganhou muito dinheiro. E eu vivi 20 anos brigado com ele. 20 anos brigado com ele, porque eu achei que ele estava vivendo para mamon. Mas hoje eu entendo que o caminho dele não é igual ao meu. Então o risco do abnegado pode ser o orgulho de achar que o caminho é superior. E que quem tem dinheiro não está com Deus. Todos têm riscos e todos têm qualidades. O que eu quero chegar aqui, ao final, é dizer que cada um desses perfis revela uma parte de quem Deus é. Cada um desses dons revela
o corpo de Cristo aqui na terra. Eu acho que você tinha um ponto a fazer, né? Ruth entraria como abnegado, porque Ruth, ela abre mão do seu bem-estar, de estar no seu conforto da sua terra em Moabe, para viver a incerteza por causa da fidelidade, né, à sua sogra. Então, ela é um excelente exemplo de abnegado. E aí, Boaz é um excelente exemplo de doador misturado com talvez um pouco de transformador, né, porque ele não cumpriu só a lei, ele foi além da lei, em dar não só os extremos dos campos para Ruth, mas dar tudo que ele tinha. Então, é muito legal você começar a analisar os perfis na Bíblia e na história e até na igreja, né? Em alguns outros lugares, quando eu tive mais tempo, eu fiz workshops em que a gente juntava nos grupinhos e via como que a igreja podia viver essa dinâmica entre ela. Então, transformadores, você vê que uma pessoa com o coração queimando para fazer alguma coisa na favela e tal, e aí os doadores não sabem dessa pessoa, né? E às vezes pode investir num projeto social que a igreja vai levantar. Enfim, é muito legal essa dinâmica. Mas eu quero chegar à conclusão aqui, porque meu tempo já acabou, que é o seguinte: existem diferentes caminhos cristãos em relação aos recursos terrenos. O doador pode ser o financiador de um projeto, o moderado pode ser o gestor, o transformador pode ser aquele cara que tem a visão, visionário de transformar, e o abnegado é o voluntário que serve. São funções, mas a questão é, esses perfis podem sim conflitar entre eles, só que se eles se juntarem, eles podem revelar a economia do reino de Deus ao mundo, que é a figura dessa árvore, que eu tenho aqui nessa camiseta. O galho, a raiz, ela capta os nutrientes do solo, de forma invisível, raiz é debaixo da terra. Assim são os doadores, que captam os recursos para serem distribuídos por todo o reino. O tronco e os galhos são responsáveis pela sustentação e pelo direcionamento dos nutrientes. Assim são os moderados, aqueles que gerem e distribuem para os melhores lugares, com a melhor utilidade. As folhas transformam o gás carbônico em oxigênio. Assim são os transformadores, que olham para fora, para que todo mundo respire, para o mundo e não para si mesmo. E o fruto, ele carrega a semente e sacia a fome do faminto. Assim são os abnegados, que abrem mão do seu bem-estar para servir ao próximo. Agora, existe fruto sem raiz? Existe folha sem galho? Não, gente. Ou seja, a única forma de nós revelarmos o reino de Deus aqui nesse mundo é através da unidade do corpo. Essa é a mensagem da economia do reino. Quando nós formos um, o mundo conhecerá a Deus. E sermos um significa sermos um, votando em políticos diferentes, tendo visões econômicas diferentes, tendo classes sociais diferentes, mas sendo um, porque o nosso rei é Jesus. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Amém. Essa é a palavra da economia do reino. Eu espero que tenha abençoado a sua vida. Vamos fazer uma oração para fechar. E eu também eu trouxe os livros aqui, caso você queira aprofundar mais. E eu também trouxe o meu segundo livro, que foi lançado, ou vai ser lançado ainda. Na verdade, vocês são as primeiras pessoas que vão ter acesso a ele. Nem os meus pais têm ele ainda, você tem noção. Porque chegou antes de ontem na minha casa, e eu já trouxe aqui, caso alguém tenha interesse em estudar esse assunto, que é dízimo. Que é um assunto que eu achei fascinante quando eu comecei a estudar. Se você tiver interesse, você pode também comprar o livro. Vamos então fazer uma oração, vamos pedir a Deus por essa direção e aí a gente encerra. Senhor Deus, eu te agradeço por esse tempo que a gente teve aqui de expor a tua palavra, Senhor, que traz luz para o nosso caminho, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, porque mostra para a gente como que a gente deve caminhar nesse mundo. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor tire o fardo da culpa de pessoas que têm recursos aqui. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor tire o fardo da culpa daqueles que não têm recursos e sentem que precisam ter muito mais para ser relevantes no reino. Senhor, eu quero te pedir por direcionamento, para que cada um aqui viva aquilo que o Senhor chamou para ele viver. Eu quero te pedir, Senhor, por um contentamento no coração, contentamento de poder viver na riqueza ou na pobreza, um contentamento de entender que o nosso lugar é no corpo de Cristo, como parte dele, e não só indivíduos sozinhos nesse mundo. Senhor, eu peço, Deus, traz unidade para o teu corpo, traz unidade para a tua igreja, Senhor, traz unidade entre os irmãos da igreja presbiteriana de Vila Eutália, Senhor, que eles possam caminhar juntos, ainda que com pensamentos diferentes, que eles possam ser relevantes nesse mundo, Senhor, brilhar a tua luz aqui, Senhor, que eles possam ser sal da terra, Senhor, que impede o decaimento do mundo,
Deus, abençoa esses meus irmãos, que eles sejam cheios de Ti, cheios do Espírito, Senhor, para viver aquilo que o Senhor chamou eles para viver. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.